Queridos e queridas, formalmente aí uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa aula de auditoria contábil fiscal. Vocês estão vendo aí o nosso material na tela, né? Quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês, férias terminou e vamos começar aí com todo o nosso gás necessário para cumprir esse nosso semestre, tá bom? A ideia, como vocês já devem ter feito a interação, né, com o professor Sérgio em relação à coordenação desse semestre, é nós apresentarmos esses primeiros 45 minutos de aula, a nossa matéria, discorrendo aqui os principais pontos, e após os 45 minutos, teremos um intervalinho de 15 minutinhos, e a gente retorna então, para poder fazer um debate, para poder tirar dúvidas e fazer aí a nossa interação. Tá certo? Bom, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês aqui, né, os nossos dois livros, que serão nossos livros texto, base para as nossas aulas, considerando que a nossa matéria é auditoria contábil e auditoria fiscal, nós vamos trabalhar a auditoria contábil com esse livro de Moisés Moura, e você vê que a escolha foi por uma questão de simbiose na nomenclatura, né? Nós temos aqui Moisés. E olha que o sobrenome, né, do segundo autor é Santos. Que maravilha, né? Está totalmente aderente aqui com o professor. Esse livro, pessoal, ele foi atualizado em 2018, ele está na segunda edição, e é bem interessante porque ele já traz todo o conceito de auditoria contábil voltado para a contabilidade internacional, né? Inclusive as convergências que tiveram para as normas de auditoria contábil, focando então em IFRS, CPC e tudo mais. Você tem acesso, né, a esse livro lá pela biblioteca online da faculdade e dá para você acessar. A auditoria fiscal, nós vamos usar esse livro do Cleônimo, né, Santos, também atualizado em 2018. Ele dá uma visão bastante prática do dia a dia ali da auditoria fiscal, focando nas apurações tributárias, lucro real, lucro presumido, simples, né? Alguns conceitos ali de PIS e COFINS, e a gente vai, então, trabalhar os principais conceitos com foco nesse livro. Ele também está disponível lá na biblioteca online, você pode acessar a qualquer momento, sem custo adicional, e a gente vai se utilizar bastante deles para poder, então, adotar aí a nossa teoria. Maravilha? Muito bem, queridos, aqui está a foto, né, da auditoria contábil, nosso livro texto, e também aqui a auditoria fiscal e tributária do nosso amigo Cleônimo. Se vocês já viram ou vão ver a minha aula de apresentação, que está lá na ferramenta, ou está aqui na ferramenta Moodle, nós vamos trabalhar a auditoria contábil no primeiro bimestre, né? E nós vamos trabalhar a auditoria fiscal e tributária no segundo bimestre. O primeiro bimestre, com a auditoria contábil, nós vamos ter todos os conceitos necessários da auditoria para utilizar na questão fiscal e tributária. Então, a gente vai focar bastante em apuração e como que desenvolve ali um checklist de auditoria no âmbito contábil e tributário. Antes, contudo, focando nesse primeiro bimestre em auditoria contábil. Eu trago para vocês aqui, né, para quem tem aí um interesse maior em querer se aprofundar no tema, né, e caminhar, quem sabe, né, profissionalmente também para essa área da auditoria, porque é uma área bastante interessante, remunera muito bem. Vocês têm aqui algumas referências bibliográficas adicionais, tá? Tanto do ponto de vista contábil, como do ponto de vista tributário. Fica aí apenas para vocês terem um acesso adicional. Queridos, nós temos aqui o nosso cronograma de aula, hoje aqui, né, nossa primeira semana, 3 de agosto, né, nós vamos tratar sobre conceitos de auditoria e procedimentos do auditor. Vejam que esse cronograma traz aqui o nosso primeiro bimestre, tá? E aquela frase que vocês que estão comigo, né, já me conhecem, que é importantíssima, né? O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade, o otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade. Apesar de todo esse cenário de pandemia, distanciamento social, problemas de ordem financeira, né, um desemprego gigante, mas nós temos condição de olhar e ter aqui uma visão mais otimista, né, encontrando oportunidades nessa nossa calamidade. Eu convido vocês, então, a olhar a nossa matéria, a auditoria contábil para esse primeiro bimestre, nesse olhar, né, de força, de convicção, e nós temos bastante oportunidades para poder compartilhar aqui com vocês. Em cada semana, eu vou trazer para vocês essa abertura para que vocês possam se nortear
em relação ao nosso livro-texto, qual é ali o capítulo que nós estamos nos baseando. Óbvio que você vai aproveitar depois da nossa aula, que termina ali, né, por volta de 8h40, 9 horas, você vai tomar um café e depois você vai ficar até as 10, 11 horas lendo ali o capítulo do livro. Eu tenho fé que vocês vão fazer isso, né? Eu gostaria de estar olhando para a carinha de vocês agora aqui, né? Para ver o que vocês estão expressando nesse rostinho de meu Deus. Mas, ok, para essa nossa semana, né, nesse conceito de auditoria e também procedimentos do auditor, nós estamos baseando capítulo 1 e capítulo 2. Leia o capítulo abaixo do livro para que você possa se aprofundar. E o slogan é esse: pesquise, estude, conheça, domine, tá bom? E isso vai ajudar a complementar aí a nossa matéria. Queridos, e para falar sobre conceito de auditoria, né, eu trouxe para essa nossa abertura esse slide que representa aqui, né, um caso que ficou conhecidíssimo, né, aí na virada do nosso milênio, lá em 99, 2000, 2001, que foi o caso Enron, né, que foi uma fraude contábil, uma fraude de auditoria gigante, arrebentou com a empresa, ela virou pó, derreteu. Essa é a ideia, inclusive, da imagem que está aí. E essa frase, né, que, vamos dizer, eternizou essa situação da Enron, é que foi uma fraude de uma história de corrupção sinérgica, obviamente envolvendo, né, vários órgãos e várias áreas da empresa. Deveriam existir mecanismos de controles no sistema, os advogados deveriam ter dito não, os contadores deveriam ter dito não. Entendam, contadores aqui, não só os contadores internos da companhia, mas também os auditores, na função de contadores. Os banqueiros deveriam ter dito não, mas ninguém que deveria ter dito não disse não. E aí nós vimos, então, uma história de corrupção que abalou os Estados Unidos, acabou com a aposentadoria de muitos, né, senhores e senhoras, porque a empresa virou pó. Mais do que isso, a auditoria que estava, na época, né, auditando essa empresa, também veio à falência, não conseguiu se manter no mercado, tamanha foi, né, a repercussão dessa fraude. Então a gente coloca aqui, né, nesse símbolo do megafone, auditoria, auditores, cuidado. E tem dois links aqui que está disponível, que são dois vídeos do YouTube curtos, um tem 5 minutos, o outro tem 10 minutinhos, que vão contar um pouquinho da história da Enron, como que foi essa fraude, né, sob a ótica contábil e também sob a ótica financeira e empresarial. Então, para quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais, dado que nós vamos falar de auditoria, e a nossa matéria é baseada em regras, em princípios, em conceitos, em julgamentos, né? Para que se dê fidedignidade para as demonstrações financeiras, aumentem, né, a confiança de quem está avaliando aquela contabilidade, aquela demonstração financeira. Portanto, é importante a gente ter essa visão. Cuidado, né? Uma auditoria é um processo sério, que é feita debaixo de regras e também numa consciência que traga um carimbo, né, de que aquela contabilidade ela é real, ela reflete, né, a realidade daquela companhia, tá? Então, toda vez que falamos de auditoria, está associado esse caso Enron como exemplo do que nós não devemos fazer, né? Como exemplo que nós não devemos fazer. E aí, uma reflexão de Albert Einstein, né, que eu tenho total admiração e tem muito a ver com esse contexto de auditoria, meninas e meninos. Qual é? Né? Se as pessoas forem boas apenas porque temem uma punição e esperam uma recompensa, então, de fato, temos muito a lamentar. Por vezes a gente fala de processo de auditoria, eu vou compartilhar com vocês, né, em alguma das nossas atividades, um texto sobre o auditor, que falou de auditor bota medo, as pessoas ficam preocupadas, temem uma punição. Na verdade, a auditoria não é para isso. A auditoria, ela é um agente que vem para apoiar, ajudar, portanto, uma parceria. Nós não podemos ver o processo de auditoria e o auditor como um processo de punição. Nós não devemos temer isso, muito pelo contrário. Precisamos trabalhar
para que as regras sejam cumpridas de forma correta e a auditoria apoiando nesse processo, trazendo sinergia, ok? Então, fique aí para vocês essa reflexão inicial que vale para a nossa vida, para tudo que nós fazemos. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Auditoria no Brasil. Vamos trazer um histórico para vocês aqui. Se pudéssemos falar de um grande marco a respeito de auditoria, eu trago para vocês aqui julho de 1965. Por quê? Porque nesse mês e ano foi publicada uma lei 4.728, que é uma lei do mercado de capitais, que tornou a prática da auditoria obrigatória no Brasil. Então, um grande marco como auditoria obrigatória no Brasil vem com o mercado de capitais, companhias abertas, através dessa lei, tornando, então, um processo de auditoria obrigatório naquela oportunidade para as companhias abertas. Antes disso, na década de 50, a gente já via um crescimento da economia, o setor de energia estava empoderado, né? E de transportes, teve a criação do BNDES, e nós vimos nascer ali já alguns procedimentos voltados para a auditoria. Entretanto, não sobre o cunho da obrigação, da necessidade, né? Em 1960, com esse avanço, né, do crescimento econômico no Brasil, a gente teve ali, né, a criação da Audibra, que era uma associação, né, um instituto dos auditores internos. Veja que o foco era diferente de uma auditoria externa, e era mais para poder congregar contadores com o foco de estabelecer procedimentos e regras internas na companhia, para que pudesse, então, abrigar esse crescimento econômico. Depois, né, que nós tivemos aí o grande marco, em 65, julho, em 71, ou seja, 6 anos depois, foi criado o IBRACON, hoje conhecido como Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, né, uma entidade forte, sólida, congregando aí os auditores. Naquela oportunidade, era o Instituto Brasileiro de Contadores, com foco já em auditoria, mais ampliada do que a Audibra, tendo essa necessidade da auditoria obrigatória, congregando, então, profissionais para que se criasse, né, sinergia, discussão de temas, enfim, uma entidade que pudesse apoiar os trabalhos de auditoria. Em 79, nós tivemos, né, pelo Banco Central, uma regulamentação de regras gerais de auditoria, tá? E aí, então, nós começamos a ter normas, estabelecendo procedimentos e processos harmônicos, né? Que pudesse trazer, então, maior segurança e também harmonia nos procedimentos. Veja, então, que a gente não é tão velho assim em termos de auditoria. Eu quero dizer para você que desde 1909, né, 1915, então vamos lá, no início do nosso milênio passado, do nosso século passado, as firmas de auditoria Arthur Andersen e PwC, que é a PricewaterhouseCoopers hoje, né, já estavam presentes no Brasil, principalmente por conta de algumas empresas estrangeiras que já estavam com sede aqui. Essa Arthur Andersen, em 1915, é a empresa de auditoria que auditava a Enron, né? Cuja processo de fraude que nós vimos aí acabou por extinguir essa empresa. Ela não existe mais, né? Na virada, então, lá de 99, 2000, ela deixou de existir, e as grandes auditorias, KPMG, Price, né, Deloitte, acabaram absorvendo os clientes dessa Arthur Andersen, tá? Falando sobre o IBRACON, ele congrega contadores que exercem atividade de auditoria independente hoje, é uma associação federativa, portanto, né, de cunho nacional, e como eu disse para vocês, bastante atuante, e tudo que a gente fala em procedimentos de auditoria, né, olhando o processo de contábil e auditoria, passa pelo IBRACON, tá certo? Muito bem, meus amigos e minhas amigas, qual que é o objetivo geral da auditoria? Eu quero até, deixa eu abrir para você aqui, né, esse nosso quadrinho, que são alguns termos importantes: aspectos relevantes, razoabilidade, normas e exigências éticas, aumentar o grau de confiança. Quando nós falamos sobre objetivos gerais da auditoria, passa por esses princípios, tá? Então, o objetivo da auditoria é examinar as demonstrações contábeis em todos os aspectos relevantes. Veja que nós não estamos falando de um processo que examina ipsis literis todo o registro contábil. Não é isso. A auditoria, ela foca em aspectos relevantes, de forma a apresentar adequadamente a situação financeira patrimonial da empresa. E lógico que o processo é conduzido, né, de conformidade com as normas de auditoria e as exigências éticas, aumentando o grau de confiança dos usuários.
Por isso, eu trago para vocês o termo razoabilidade. Esse termo, razoabilidade, ele é altamente usado em auditoria. Eu, como auditor, né, no dia a dia da nossa empresa MGK, que também é uma empresa de auditoria, trabalhamos com esse conceito. Quando a gente olha uma demonstração financeira, ou dentro da demonstração financeira, uma auditoria específica de uma conta, de uma situação, o que impera é a razoabilidade, porque é impossível a gente dar segurança ipsis litteris de 100% da operação, tá? Eu faço uma pergunta para vocês, né? A auditoria, ela tem por objetivo detectar fraude ou erro? Está até aqui meio que em vermelhinho, né? Para que a gente faça ponto de interrogação. Pessoal, a resposta é um sonoro não. Tá bom? Um sonoro não. Por quê? O objetivo da auditoria, ela é, como nós vimos aqui, passar pelos aspectos relevantes, dar um grau de confiança para os usuários. Entretanto, ela não tem por objetivo específico detectar fraude ou erro. Muitos, às vezes, pensam, vou contratar uma auditoria para detectar fraude e erro. A auditoria não se presta, enquanto objetivo, para isso. Óbvio que quando existem os processos, né, de auditoria, necessariamente pode acontecer de ser detectado fraude e erro. E vai acontecer, tá certo? Mas nesse não é o objetivo principal da auditoria. Então, isso tem que ficar muito na nossa mente, e nós vamos ver aqui na evolução da apresentação da matéria, o porquê disso. Mas saibam isso, não tem por objetivo detectar fraude ou erro. E como objetivo principal da auditoria, no seu último fim, o que que é? É ter a opinião do auditor. Todo o processo de auditoria acontece para que se tenha a opinião do auditor. Tá certo? Muito bem. Passando aqui, né, ainda para os objetivos gerais da auditoria, e como eu falei para vocês ali a respeito de fraude e erro, para que fique bastante, vamos dizer assim, né, latente na nossa mente, na nossa compreensão, eu trago para você aqui o que diz a norma de auditoria a respeito de fraude no contexto da auditoria. Não se, vamos dizer, vincule por enquanto nesses terminhos, NBCTA, nós vamos ter uma aula a respeito disso na próxima semana, fiquem tranquilos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, vejam comigo, o item 4. A principal responsabilidade pela prevenção e detecção de fraude é da governança da entidade auditada, é da administração. Ou seja, quem deve criar procedimentos para evitar fraudes e erros nesse contexto são os responsáveis pela governança, os administradores e os órgãos que são estabelecidos para isso. Veja no item 5. O auditor que realiza a auditoria, de acordo com as normas de auditoria, é responsável por obter segurança razoável. Olha só, razoável de que as demonstrações financeiras, como um todo, não contêm distorções relevantes causadas por fraude ou erro. Né? E se a gente olhar aqui o item 40 dessa norma, qual que é o espírito, a essência? Se o auditor identificar a fraude, identificar um erro, e isso for relevante e causar, então, né, uma informação equivocada nas demonstrações financeiras, o que ele deve fazer? O auditor precisa comunicar imediatamente quem? Os responsáveis pela governança, a administração, quem está ali imbuído dessa responsabilidade. É o órgão fiscalizador? É o gerente da contabilidade? Não. É o órgão máximo, é a administração máxima da companhia. Essa precisa ser comunicada desse erro e dessa fraude que está causando distorção relevante. Então, ficou claro para vocês? Né? Quando a gente fala desse conceito, é importante isso. O objetivo geral da auditoria, nesse contexto, não é identificar fraude e erro. Isso é responsabilidade e prevenção necessária da administração. No processo de auditoria, por vezes, isso vai transparecer e aparecer. Se assim for, é necessário que a auditoria comunique os órgãos máximos da companhia para que eles possam fazer ali, né, as averiguações necessárias. Agora, a Nayara parece que conseguiu entrar depois de um longo e tenebroso inverno, né, Nayara? Seja bem-vinda aqui. A nossa aula está sendo gravada, estamos correndo aqui, né? E você vai participando com a gente, tá bom? Um beijo no seu coração, Nayara. Queridos, ficou claro, então? Se parecer para vocês uma pergunta na prova
dizendo, o objetivo principal da auditoria é fraude e erro? Pelo amor de Deus, meus amigos e minhas amigas, não respondam sim, respondam não. O objetivo principal da auditoria, pelo amor de Deus, pelo amor do José, é dar uma segurança razoável de que as demonstrações financeiras, nos aspectos relevantes, demonstram a situação financeira da companhia. Perfeito? Beijo no coração de vocês, então. Deixa eu já fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte, cada semana nós vamos ter uma atividade, para que vocês já vão contando para nota, e para que indique a presença de vocês na aula, tá bom? Então, para essa semana, já tem um questionário postado lá, e já está disponível, tem 10 questões objetivas, simples, de múltipla escolha, para que você possa, né, fazer atividade, tá bom? E ela está calcada nesse material, no nosso livro-texto e no que eu estou comentando com vocês. Professor, tem uma perguntinha lá no questionário da aula, perguntando se fraude e erro é objetivo da auditoria? Tem. Vai cair na prova? Vai. Vai cair no ENAD? Vai. Então, preste atenção. Muito bem. Objetivos gerais do auditor, né? Nós falamos do processo de auditoria. Vimos no primeiro slide, deixa eu voltar com vocês aqui, né? Que no fim do dia, o objetivo é nós chegarmos na opinião do auditor. Embora exista o processo de auditoria, quem dá a opinião é a pessoa do auditor. Então, vamos lá. Quais são os objetivos gerais do auditor? Ponto de harmonia. Segurança razoável. Como objetivo, o auditor necessita obter segurança razoável, que as demonstrações contábeis, como um todo, estão livres de distorção relevante. Uma vez que exista, né, essa segurança, ou não exista essa segurança, ao término do processo de auditoria, o auditor, na pessoa dele, no julgamento dele, através de regras e processos, vai emitir um relatório. Quem assina, então, esse relatório, que é o parecer do auditor? O auditor. E esse relatório, né, vai ser, então, comunicado com os usuários, que faz interface com aquela companhia. Aqui está para vocês a NBCTA, né, 200, que vai tratar a respeito dessa questão do objetivo geral do auditor. Muito bem? De novo, não se preocupe com as terminologias NBCTA, NBCTG, nós vamos falar isso na próxima semana. Não tenham ansiedade. Opinião do auditor. Todo processo de auditoria existe para que exista a opinião do auditor, como eu disse lá. Uma pergunta. Caso não seja possível obter segurança razoável, se o objetivo é obter segurança razoável e o auditor não tiver segurança razoável, como que o auditor deverá conduzir a sua opinião? De que forma? Eu trago para vocês aqui duas situações. Uma terminologia ressalva e uma outra terminologia abstenção. E eu vou distinguir para você aqui a diferença das duas, e sendo mais objetivo. Se o auditor não consegue obter segurança razoável, gente, não tem que ressalvar parecer. A gente ouve muito isso no dia, né, quando faz o trabalho, na prática, né? Tem lá um fato contábil que está trazendo uma distorção relevante. A administração não quer ajustar. Não dá para ressalvar. O que tem que fazer? Se a administração não quer ajustar aquele procedimento. Pessoal, a abstenção. O que é isso? O auditor precisa se abster de dar opinião. O que está por trás disso? Se eu não conseguir ter segurança razoável de que aquela demonstração está livre de distorção relevante, eu não vou colocar o meu carimbo como auditor lá. Eu não vou dar uma opinião de que isso está legal. O que a gente faz, então? Abstenção de opinião. Não tem parecer. Eu não vou dar minha opinião para esse negócio. Tá? Então, de forma objetiva, se o auditor, respondendo a pergunta, não tem segurança razoável, como que ele conduz a opinião dele? Com abstenção. Ele não vai ter opinião. Ok? Entretanto, isso é importante. Se o auditor encontrou um problema e não tem segurança razoável de que aquele problema, né, foi sanado, mas, ao longo do processo, consegue-se ter uma segurança razoável e a administração concorda, né, em realizar os ajustes, pode ter um parecer com uma certa ressalva, dizendo o seguinte, olha, a demonstração financeira ela está
livre de distorção relevante, exceto por essa ressalva. E ele vai explicar o motivo da ressalva e o motivo daquela diferença, daquela divergência, daquele procedimento, tá? Aí ele pode dar opinião? Pode, mas é uma opinião com ressalva, em função do que ele identificou. Agora, se não for possível a segurança razoável, abstenção de opinião na veia, e ele, então, não tem como conduzir, né, uma opinião formal daquela demonstração financeira. Tranquilo até aqui, pessoal? Ok? Espero que sim. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Uma outra perguntinha. Tá bom, falamos de segurança razoável, o fato do auditor eventualmente não ter segurança razoável, e a pergunta que nós fazemos é a seguinte. Estou olhando aqui no meu celular, agora que eu vi, viu, William, que você mandou para mim uma mensagem. Vou ficar esperto nele aqui. Por quê? Por que o auditor não obteria segurança razoável? Por quê? A resposta é muito simples, pessoal. Nós falamos aqui atrás que a responsabilidade de identificar fraude e erro é da governança da companhia. Não é verdade? O auditor pode não ter segurança razoável quando os órgãos de governança da companhia e os controles internos da companhia não forem adequados. Não possibilitarem os procedimentos de verificação daquela contabilidade no que tange as questões mais relevantes. Então, se a empresa não tem um sistema de governança estabelecido, não tem controle estabelecido, não tem critérios de alçada para poder fazer um registro contábil, tem lançamentos manual aos montes, a apuração dos tributos é feita sempre a destempo, é tudo pago com atraso, o João pode ir lá alterar o lançamento contábil, o Mané também, a Joana também, sabe? Coisa desse tipo. Quem faz pagamento aqui pode ser a Maria, pode ser o Mané. Isso significa que aquele ambiente contábil de governança e de controle, ele é falho. E pode ter tamanha distorção que não é possível uma segurança razoável. Então, toda vez que a gente fala de segurança razoável, estamos olhando para vamos dizer assim, né? A força da governança e a força dos controles internos que aquela governança estabelece para aquela companhia. Tá bom? Conforme a gente for evoluindo com o nosso material durante o semestre, isso vai ficando mais claro para vocês. Tá certo? Tudo bem por aí? Ok? Estão vivos ainda? O nome está aqui e vocês estão participando? Espero que sim, né? Queridos. Estão por aí, maravilha. Quem falou? Foi a Mili? Foi a Érica? Foi a Érica. Isso, Érica. Vão anotando as dúvidas aí em Érica, Miliane, William, Karen, Carolina, Nayara, para que a gente possa aí às 8 horas tirar aqui a nossa sessão de dúvidas, tá certo? Bom, falamos do conceito de auditoria, falamos do processo de auditoria, falamos do auditor, mas quem é o auditor contábil, afinal de contas, gente? Quem é o auditor contábil? Eu trago para vocês aqui esse nosso quadrinho. Primeiro ponto, o auditor contábil é um contador inscrito no CRC, tá certo? Um contador inscrito no CRC. Portanto, Karen, que, né, trocou a pedagogia pela contabilidade, mas a melhor coisa que você fez na sua vida, porque agora você pode trilhar o caminho para ser uma auditora, tá certo? Primeiro passo, inscrito no CRC. Precisa acabar o curso de contábeis, pelo amor de Deus, gente. Força até o final aí, hein? Olha lá, hein? Força. Só isso. Só o fato de ser contador inscrito no CRC pode ser auditor contábil? A resposta é não. Você precisa, além de estar inscrito no CRC, ter inscrição no que nós chamamos do CNAE. Não confundam quem trabalha no escritório de contabilidade com o CNAE do objeto social da companhia. Esse CNAE é Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. Tem uma prova que o CFC, Conselho Federal de Contabilidade, organiza todo ano para quem quer exercer a função de auditoria contábil, possa, então, se certificar. Então, precisa ter inscrição no CNAE, tá bom? Entretanto, eu vou mostrar para vocês aqui uma outra situação. Quem tem o CNAE e fez a prova, pode ser auditor? Pode. Só que ele não pode auditar empresas de capital aberto, que têm ações negociadas na Bolsa, e ele não pode auditar empresas conceituadas como de grande porte pela lei comercial, tá? Então, se você
quer ser um auditor para médias e pequenas empresas, cujo faturamento seja até 300 milhões de reais e não seja companhia aberta, basta ter a inscrição no CNAE. Se você quer ser um auditor para auditar grandes empresas, companhias abertas e com faturamento acima de 300 milhões, você precisa também ter um CNAE CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, tá certo? Então tem uma prova específica para isso. Então é a prova do CRC, é a prova normal do CNAE e é a prova da CVM. Tem que passar por esses caminhos. Aí, então, você vai ser um auditor credenciado para auditar grandes companhias. E também tem algo mais novo, aqui a partir de 2018, que foi regulamentado, que é a inscrição no CNPC. O que é isso? Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. Hoje, quem quer ser um auditor perito, o que é o auditor perito? Basicamente, o auditor perito trabalha em processos judiciais, apoiando os juízes, né? Que contratam esses auditores contábeis para poder fazer cálculo, analisar uma operação, dar um parecer. A partir de 2018, quem não é inscrito no CNPC não pode mais prestar trabalhos de perícia, a não ser que, antes de 2018, já tivessem, pela regra antiga, o cadastro que não necessitava de prova, agora precisa. Então, veja vocês, né, que o auditor é necessário passar por todos esses caminhos que nós apresentamos aqui. E aqui eu trago para vocês, né, o motivo do que eu falei, do cadastro do CNAE CVM, o que são as empresas de grande porte, né, com um faturamento acima de 300 milhões, ou total de ativos acima de 240 milhões. Em vermelhinho, existem duas outras inscrições que o auditor pode obter para se certificar. Uma delas é no Banco Central do Brasil e a outra delas é na Superintendência de Seguros Privados. Se você é um profissional, um auditor que tem todos os cadastros e ao mesmo tempo quer auditar banco, não basta ter só CVM. Você precisa ter também cadastro no Banco Central do Brasil. Faz uma prova para isso. Ah, eu quero auditar empresa de seguros, né? Que eu preciso? Também passar na prova e prestar uma provinha para a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Aí você estará credenciado para auditar também essas empresas do setor financeiro, banco, e do setor de seguros, né, privados. Você vê que o caminho é bem interessante e longo, né? Nós temos aqui 3 categorias quando a gente fala de auditor, tá? Nesse contexto geral que nós apresentamos. Primeira categoria é o independente, a segunda categoria é o auditor externo e a terceira categoria é o auditor interno. O que isso traz para a gente aqui? Quando nós olhamos aqui regulamentação profissional, que traz o código de ética, resolução do Conselho Federal de Contabilidade, tá o número aqui, né? E a regra geral, isso vai determinar o foco de atuação. O auditor independente é aquele que tem responsabilidade de emitir uma opinião sobre demonstração financeira contábil, tal como nós estamos expressando aqui. O auditor externo, ele não tem, nesse contexto de auditor externo, ele é contratado, em muitos casos, para apoiar o auditor independente. Ele não é ninguém da companhia, ele é contratado de forma externa, mas não é ele quem vai opinar como auditor independente. Ele vai apoiar os trabalhos para que possa, né, ser conduzido com mais segurança, com mais, vamos dizer assim, profundidade. O que eu disse para vocês? O auditor independente, ele vai olhar com razoabilidade. Um auditor externo pode ser contratado para olhar com mais profundidade todos os processos contábeis, tá? E o interno, ele é o mesmo conceito do auditor externo, só que ao invés de ele ser um externo contratado para fazer esse trabalho, ele vai ser um colaborador, um empregado da companhia, olhando os processos de auditoria interna. Tanto externo como interno, nesse contexto, não emite opinião. Quem emite opinião é a auditoria independente, tendo validade para os usuários externos. Ficou claro para vocês? Então, dentro desse conceito, o auditor pode trabalhar e escolher. Olha, eu quero ser um auditor independente. Não, eu quero ser um auditor externo. Eu quero trabalhar com auditoria interna, tá? Hoje, nós na MGK, né, a gente atua em vários projetos, nós não somos auditores CVM. Tem um ponto importante aqui. A questão de ter um cadastro CNAE CVM é muito caro, pessoal, né? Para você manter hoje, você vai pagar por ano para a CVM,
porque você vai ser fiscalizado pela CVM, coisa em termos, vai ter mais de quase 30, 40 mil reais para manter um cadastro ativo. Então é muito caro. A gente tem o cadastro no CNAE e a gente atua em grandes empresas como auditor externo. O que nós fazemos? Nós não podemos emitir, né, uma opinião independente, mas a gente pode apoiar o auditor independente, trazendo mais segurança para os processos, tanto para a empresa auditada, como para o próprio auditor, que vai delimitar os trabalhos de auditoria na medida que tem um auditor externo. É quase que fazer o mesmo trabalho de um auditor interno, mas ao invés de ser um empregado da companhia, é um externo. Até para não criar, né, uma certa proximidade da companhia que é auditada, porque, por vezes, a auditoria interna, o auditor interno, sofre com isso. Quando ele é empregado da companhia, tem os relacionamentos, tem as situações de embate, e, por vezes, ele não consegue executar o trabalho de uma forma mais independente do que seria um auditor externo. Compreendido aqui? Muito bem. Regulamentando tudo isso, nós temos aqui o nosso Conselho Federal de Contabilidade. Queridos, muito bem. O que nós apresentamos agora aqui? Já partindo quase para o encerramento da nossa live. Conduta do auditor. Quando falamos de conduta, está implícito agir no interesse público. Não só para o auditor, mas para qualquer profissional de contabilidade. E por que agir no interesse público? Porque o contador, o auditor, na execução das suas tarefas profissionais, está atestando, né, que aquela empresa possui uma demonstração financeira fidedigna e é de interesse público, governo, partes relacionadas, sociedade. Então, a conduta em mente precisa agir no interesse público. Para que isso aconteça, existem regras. E as normas que tratam da conduta do auditor contábil, do profissional da contabilidade, trazem para a gente 6 conceitos. Princípios éticos, integridade, objetividade, competência e zelo profissional, sigilo profissional e comportamento profissional. Em cada pilar, né, em cada característica, em cada conduta dessas 6 que são estabelecidas aqui, a gente tem, né, um desdobramento de como que o profissional deve agir. Poxa, princípios éticos nem precisa falar, né? Tem que ter ética na hora de conduzir o trabalho. Integridade, né? Tem que ser alguém íntegro, né? Ilibado, com uma conduta na sociedade de forma a representar confiança. Objetividade. O auditor, ele não pode agir no interesse próprio, tem que ser objetivo. Tem que olhar para a regra, olhar para a situação e não ficar trazendo muito do seu eu pessoal. Por isso, o interesse é público. Competência e zelo profissional diz respeito, inclusive, à capacidade, capacitação, né, de estar tecnicamente preparado para poder fazer aquele trabalho. Sigilo profissional não pode ser, né, fifi fofoqueira, não é? Eu fiz o trabalho lá, você viu? Tinha uma situação assim, você viu o Manuelzinho que trabalha lá? Você não sabe o que ele fez errado, que eu peguei lá, menino do céu, né? Pelo amor de Deus, né? Sigilo profissional, né? O que fez lá, morre lá. Comportamento profissional está entrelaçando todas essas situações aqui. Por isso que a gente vê, né, na figura do auditor, ao longo do tempo, preconizado, aquele cara mais sisudo, né, mais, vamos dizer assim, né, socialmente de terno, gravata, e o ícone que eu coloco aqui é esse, né, é alguém que demonstra, inspire confiança, certo? Não quer dizer que tem que ser alguém truculento, chato, arrogante, besta, não é isso. Mas é alguém que inspire confiança. Não pode ser, né, alguém agindo no interesse próprio e achando que tudo é uma festa. Não é assim, tá bom? Se vocês quiserem aprofundar os princípios, né, que estão aqui estabelecidos, está aqui na NBC, né, Normas Brasileiras de Contabilidade, Princípios Gerais, número 100. Elas trazem para a gente aqui, né, todos esses princípios. A aplicação da norma traz uma característica da profissão contábil, que é a aceitação da responsabilidade de agir no interesse público. Não contempla a satisfação das necessidades próprias de seu contratante. Isso é importante, pessoal, né? O que eu quero comentar com vocês nesse texto em vermelho é isso. Por vezes,
o profissional, ele é contratado para agir como auditor, até como contador de uma companhia, e no interesse de agradar quem ele contratou, ou de manter, vamos dizer assim, financeiramente um contrato que é importante, acaba por agir no interesse do cliente. Se o interesse não é público, o auditor, o contador, deve não se manifestar, deve ir contrário. Não pode contemplar a satisfação das necessidades próprias, tá certo? Nem sua e nem de seu contratante. E aí eu trago para vocês aqui, né, alguns termos importantes para a conduta do auditor. Primeiro, capacidade adequada. Tem que ter, tem que estudar, tem que estar, né, com essa capacitação constante. Conflito de interesses, cuidado, é o que nós falamos aqui, né, em relação ao cliente, em relação àqueles que trabalham no cliente. Se você vai fazer um processo de auditoria e tem lá, por exemplo, um parente seu trabalhando naquela empresa, numa atividade, por exemplo, de gestão, você não pode fazer aquele trabalho. Por quê? Porque tem conflito de interesse. Tem que agir com imparcialidade, né? Eu não posso ser parcial na minha forma de agir, ou com interesse, né, próprio. Eu tenho que ser imparcial. Principalmente, independência. Eu não posso conduzir um trabalho de auditoria se eu não estiver independente em relação ao que eu estou produzindo ali. E também ceticismo profissional. Toda vez que a gente fala de conduta do auditor, essa palavra vai aparecer. Ceticismo. O que é isso? O auditor, ele é cético. Quer dizer que eu não acredito nada do que está se apresentando até que eu possa me certificar com certa razoabilidade, como nós vimos. Não tem a ver com desconfiar do cliente, né, do interesse próprio ou de uma atitude própria, mas é profissionalmente. Tudo depende de fato, comprovado. Isso é ceticismo profissional. Não quer dizer que o auditor, quando age desse modo, ele está sendo indelicado, indigesto, indiferente. Não é isso. Mas a norma prevê esse ceticismo profissional. Eu preciso conferir, eu preciso me certificar, eu preciso ser imparcial para que eu consiga, então, adequar aquele procedimento às normas exigidas. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Queridos, ou querido só, né? Porque só o Vini que está aí de homem, representando nossa classe masculina. Queridas, basicamente aqui agora, eu trago para vocês, né, uma discussão com base em exercícios práticos, que são questões extraídas de concursos públicos, contidos no nosso livro texto da aula, que eu mostrei para vocês, e que trazem para a gente aqui uma ideia do que nós discutimos até agora. Por exemplo, essa questão 1. No que diz respeito à finalidade da auditoria, nós estamos vendo aqui, né? Publicada no final de 2009, com eficácia para os exercícios iniciados em 2010. Essa questão da finalidade da auditoria, com base nessa norma, explicita que tem várias questões aqui. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Está correto. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicado. Correto. Isso está correto. Muito provavelmente, esse item A é a correta. Vamos no B. As fraudes e erros, diferentemente do que acontecia até 2009, a partir de 2010, precisam ser comunicadas aos órgãos fiscalizadores. Nós vimos que não. Você vai comunicar para a alta administração, para os responsáveis pela governança. Portanto, B, errada. A auditoria de demonstrações passa a ter como finalidade precípua descobertas de fraude. Nós vimos que não. O objetivo não é esse. Embora possa ocorrer, mas não é o objetivo principal. A auditoria e demonstrações podem ser executadas em conjunto com o serviço de consultoria, desde que essa informação seja divulgada e haja comunicação à Comissão de Valores Imobiliários? Não. O que nós falamos sobre conduta de independência? Ao mesmo tempo que você presta um trabalho de auditoria, você não pode prestar consultoria, não é? Senão,
tem ali conflito de interesse. Portanto, não pode. Errada. As fraudes e erros antes de 2019 já precisavam ser comunicados aos órgãos fiscalizadores. Não, nunca teve isso. Sempre fraude e erro, responsabilidade da governança. A comunicação do auditor é com a alta administração, com quem é responsável pela governança. Portanto, nessa questão, a resposta correta é a, né? Que é dar confiança. Ficou claro isso para vocês? Então, por aqui a gente consegue já ir desmembrando algumas situações. Uma outra aqui, né? Consoante o Conselho Federal de Contabilidade, assinar a alternativa correta em relação ao objetivo da auditoria. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários? Isso. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre as demonstrações contábeis forem elaboradas em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório? Sim. Veja que está na mesma linha da questão anterior. Então, logo de cara, essa resposta é a correta. Por quê? Se a gente analisar a B, olha só, a auditoria das demonstrações contábeis pode ser exercida por técnicos de contabilidade sem graduação na área, desde que tenha 5 anos de experiência? Lógico que não. Nós vimos que, além de ter inscrição no CRC, tem que ter registro no CNAE, não é? Se, porventura, o item C, o auditor julgar-se incompetente para realizar um serviço de auditoria de demonstrações contábeis, pode ele recomendar um auditor capacitado. Ok, faz sentido. Nesse caso, ao cobrar alguma remuneração pela indicação, não estará infringindo nenhuma norma. Poxa vida, né? Totalmente contrário. Ah, eu não posso auditar porque eu não tenho capacidade adequada. Vou indicar alguém, mas você paga pela minha indicação? Isso é ético. Confrontar a ética, não pode. Olha a D. Ao descobrir um erro ou fraude, o relatório dos auditores independentes deverá necessariamente conter pelo menos uma ressalva. Não. Se existe um erro ou fraude, eu preciso mensurar se eu consigo ter razoabilidade. Se eu não conseguir ter razoabilidade, uma segurança razoável, eu tenho que me abster, né, a emitir o relatório com uma ressalva, né? Olha o item E. Ao descobrir um erro ou fraude, o relatório dos auditores independentes deverá necessariamente ser emitido na modalidade adverso. Não, não existe isso. Deveria, nesse contexto, se ele tiver razoabilidade, emite com ressalva. Se ele não tiver segurança razoável, abstenção, não dá opinião. Ficou claro para vocês, pessoal, nesse contexto do objetivo e da conduta do auditor? Eu espero que sim, tá? Então, nós concluímos aqui essa nossa fase da aula, tá bom? Conclamo vocês a lerem o material que está disponível lá no nosso livro texto. Esse material também está disponível no Moodle. E a gente, então, conclui aqui a nossa aula gravada, tá? Eu vou aqui parar a gravação e nós voltamos, então, daqui 10 minutinhos. Nós começamos 10 minutinhos atrasados, são agora 3 para as 8. Nós voltamos 8h10, tá? Para que a gente possa fazer, então, uma discussão e compreensão dos conceitos que, eventualmente, ficaram aí para vocês, né? E vocês anotaram aí, querem debater e discutir, tá certo? Então, eu estou parando aqui a gravação nesse momento. Muito obrigado. E nós vamos, então, aqui dar um